Olá pessoal, eu sou o professor Aguinaldo e hoje a gente vamos estudar sobre o Teorema de Pitágoras. Antes de entrarmos nas fórmulas, nos exercícios, vamos falar um pouco das aplicações do Teorema de Pitágoras, tá? Em todo o ciclo da humanidade. Desde quando o homem descobriu há 500 anos antes de Cristo esse teorema, Pitágoras contribuiu e muito para a humanidade. Nos ajudou em diversas situações, na construção de prédios, de monumentos. Muitas vezes alunos em sala de aula me perguntam por que eu vou aprender isso, por que eu vou usar, para que serve? Bom, para que serve o Teorema de Pitágoras e muitas coisas da matemática, a contribuição é muito grande, tá, gente? A partir de uma simples observação empírica, ocorreu a dimensão abstrata da matemática e a relação entre a hipotenusa e os catetos. Ficou refletida no ilustre teorema de Pitágoras. Bom, professor, hipotenusa e cateto. Muitos alunos às vezes ficam assim, da onde vem esse nome? Hipotenusa, cateto, tá? A hipotenusa e o cateto vem do grego, tá? Hipotenusa, no vocabulário grego, quer dizer fortemente esticado. O que quer dizer? É uma corda fortemente esticada. E lá na idade, antes de tudo, né, da civilização progredir, não tínhamos uma trena para medir terrenos, então você media com cordas, tá? E o cateto também vem do grego? Sim. Literalmente quer dizer que cai perpendicular. E o que quer dizer perpendicular? Bom, perpendicular, pessoal, é referente ao que apresenta um ângulo reto em relação ao cruzamento de duas retas ou planos, tá? Se você observar o canto da lousa, ele forma um ângulo reto de 90 graus, tá? Forma-se com duas retas, elas se encontram ali. Quando a gente está assistindo um jogo de futebol, se fala, o gol foi no ângulo, a bola foi no ângulo. Por que aquele ângulo? Aquele ângulo é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, a gente tem que ter noção que é um ângulo reto. Um quadrado, os quatro cantos do quadrado são quatro ângulos retos, ok? O teorema de Pitágoras, segundo este teorema, quando há um triângulo retângulo, necessariamente também há dois lados do triângulo, que formam um ângulo reto. O lado que se encontra de frente oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Antes de eu entrar aqui no teorema e suas aplicações, gente, eu estou tentando passar para vocês um pouco da história do que foi, tá? Como se processou através dos tempos o teorema de Pitágoras. Bom, vamos aqui à leitura. O teorema de Pitágoras é aplicado em diversas áreas de atuação do homem: engenharia civil, logística, área de transportes, para encontrar distâncias, dimensões de áreas e possui muitas utilidades. É aplicado principalmente na área de engenharia, para calcular espaços e áreas de residências e prédios em geral. Mas dentre as suas várias utilizações na vida cotidiana, ele também pode ser usado por partes da química, matemática, física e outros ramos. O teorema de Pitágoras é muito utilizado na construção para conferir a locação de uma obra, verificando o esquadro de cada canto desta. Se você pegar uma trena e medir um lado com 3 metros e o outro de 4 metros, o lado oposto a esse ângulo com certeza vai ter 5 metros, tá? Ou seja, qualquer obra de construção civil requer o mínimo de conhecimento matemático por pedreiros, carpinteiros, mestres de obras e serventes. No ramo da construção civil, todos os processos de construção de uma obra necessitam de cálculos matemáticos, principalmente geométricos, para serem realizados. Quando o arquiteto, desenhista elabora a planta, tá? Quando o arquiteto, desenhista ou engenheiro elabora a planta, até o acabamento da obra, a matemática está lá. Sem ela, a estrutura não terá as devidas dimensões apropriadas. Bem, a fórmula do teorema de Pitágoras. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Fizemos o outro exemplo aí, h ao quadrado, que seria a hipotenusa, tá? Ela está aqui nesse desenho, ó, hipotenusa.
está oposto a esse ângulo aqui, ó, oposto ao ângulo reto, tá? Hipotenusa sempre vai ser o lado oposto ao ângulo reto. E o cateto são os lados que formam o ângulo reto. Então, tem que usar o teorema, gente, a soma dos catetos. Então, cateto mais cateto elevado ao quadrado. A hipotenusa sempre vai estar isolada na fórmula, tá? Aqui colocamos o conceito. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Catetos são os lados que formam o ângulo reto. O triângulo vermelho aqui, gente, a gente colocou, está pintado aqui em preto, tá? Em preto está pintado o ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é o valor 5, que é a hipotenusa. Então, fizemos exemplo aqui. Triângulo vermelho, 5 elevado ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Você levando ao quadrado os dois vai dar 9 e 16. 9 mais 16 é 25. Pode ver que iguala o valor quando você eleva a hipotenusa ao quadrado, ok? O triângulo azul, esse canto aqui, ó, é o nosso ângulo reto, tá? O ângulo reto. E quem é o oposto ao ângulo reto? Então, esse cantinho aqui, tá, gente? Deixa eu dar uma apagada, porque não ficou legal. Vamos lá, peraí. Então, aqui, o valor 5 é um cateto e o 12 é o outro cateto, tá? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, esse cantinho aqui, ó, nesse triângulo retângulo, é o ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é o valor 13, que é a nossa hipotenusa, tá? Então, 13 elevado ao quadrado igual 5 elevado ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado. Então, você levando ao quadrado e somando vai dar 169, que iguala os valores, tá? O triângulo, esse último triângulo aí que está em verde, a hipotenusa é o valor 29, 29 elevado ao quadrado, que está oposto ao ângulo reto, tá? Os catetos é 21 e o 20. Tudo isso elevado ao quadrado, tá? Vamos para o próximo slide. Temos aqui o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar, tá, o teorema de Pitágoras. Calcule o valor de x nas figuras. Então, primeiro aqui, x, tá? O valor de x eu vou ter que encontrar. O ângulo reto é esse, tá? Então, eu sei que o x, nesse caso aqui, é a hipotenusa, tá? Então, meus catetos é 12 e 9. 12 elevado ao quadrado mais, vamos melhorar esse mais aqui, né? Mais 9 elevado ao quadrado. 12 elevado ao quadrado é 144. 12 vezes 12. E 9 elevado ao quadrado é 81. 144 mais 81, 225. Tá? Aqui você vai utilizar agora a propriedade matemática, tá? Propriedade das potências. A potenciação é o inverso da raiz, da radiciação, da raiz quadrada. Então, esse 2 aqui, ó, ele passa para o outro lado como raiz quadrada. E a raiz quadrada de 25 é 15. Então, é muito simples você aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Vamos só mais alguns exercícios aqui. Eu quero achar aqui agora o cateto, tá? Esse cateto oposto, aqui a gente está hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Eu coloquei esses exemplos, tá? Para vocês entenderem. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo alfa, ele é o lado oposto ao cateto aqui, ó. Então, na trigonometria, se você fosse calcular seno, cosseno e tangente, tá? Então, aqui, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Então, eu vou passar um vídeo falando sobre trigonometria, mas já coloquei aqui para vocês entenderem. Tá? Os catetos aqui têm nomes? Tem. Por quê? Porque na trigonometria eu tenho que usar esses nomes. Mas vamos calcular esses valores agora.
tá? Só que agora a gente não vai encontrar a hipotenusa, a gente vai encontrar um dos lados, né? Vamos encontrar um valor de um cateto, né? Mas também bem muito simples, tá, gente? Não tem segredo nenhum. Então, a nossa hipotenusa é 3 raiz de 11. 3 raiz de 11. Tudo isso elevado ao quadrado. Igual, tá? Igual a quem? 3 raiz de 2 mais x. Ok? 3 raiz de 2 mais x. 3 raiz de 2, vamos um pouquinho maior, né? 3 raiz de 2 elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Vamos lá. Então, 3 vezes raiz de 11 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. E raiz de 11 elevado ao quadrado. Usando as propriedades que a potenciação, que é esse 2, é o inverso da raiz, você corta, você elimina, tá? Então, fica somente o 11. Tá? Outra forma que você poderia fazer é dessa forma aqui, ó. 11. Raiz de 11 elevado ao quadrado. O 2 viria aqui para dentro da raiz. Então, 11 elevado ao quadrado é 121. E raiz de 121 é 11. Eu não preciso fazer todo esse processo aqui, sendo que eu já posso cortar a raiz aqui, tá? É desnecessário. Mas aí você tem que lembrar dessa propriedade, tá? Que a potenciação é o inverso da raiz quadrada. Vamos melhorar esse 1 aqui, que está meio feinho, né? Então, 9 vezes 11. De novo, 3 vezes raiz de 2 elevado ao quadrado. 3 vezes 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Ok? Vezes raiz de 2 elevado ao quadrado. Corta a raiz, corta a potência, fica 9 vezes 2 mais x ao quadrado. 9 vezes 11, 99. 9 vezes 2, 18, mais x ao quadrado. Bom, o que eu vou fazer? Vou isolar o x elevado ao quadrado. Então, o 99 está de um lado, o 18 vai passar o sinal de igual, vai ficar negativo. Você troca o sinal. 99 menos 18. 99 menos 18. Muito fácil, né? Que vai dar 81. X elevado ao quadrado igual a 81. De novo, passa o 2 como raiz, ok? Raiz quadrada de 81 é igual a 9. X igual a 9. Bem, vamos calcular aqui. 3x é o valor da hipotenusa. 2x e 5 raiz de 3, o valor dos catetos. Usando a fórmula do teorema de Pitágoras, 3x ao quadrado, tá? Igual 2x ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado. Ok? Então, que não pode errar, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. O ângulo reto é esse aqui, ó. Ângulo reto. Os catetos formam o ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Vamos fazer os cálculos aqui. Ó. 3 elevado ao quadrado, 9. X elevado ao quadrado, x ao quadrado, igual 2 vezes 2, 4. Ok? X elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado, 25. Raiz de 3 elevado ao quadrado, corta a raiz, corta a potência, sobra o 3. Ok? 9x ao quadrado. Vamos colocar aqui mais para baixo, 9x ao quadrado. O 4x, ele está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Ok? Então, nós estamos colocando aqui os dois termos semelhantes juntos para fazer a subtração. E 25 vezes 3, 75. 9x ao quadrado menos 4x ao quadrado, 5x ao quadrado, igual a 75.
O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 75 dividido por 5. 75 dividido por 5, vamos fazer a continha aqui rapidinho, né? 1 vezes 5, 5. Sobra 2, baixo 5, dá 15. Nosso resultado vai ser raiz quadrada de 15, ok? E a raiz quadrada de 15 eu não consigo extrair a raiz, não dá um valor num quadrado perfeito. Raiz quadrada de 15, então a gente deixa a raiz quadrada de 15 mesmo. Vamos para o próximo exercício. Mais uma aqui. Hipotenusa nossa aqui é x mais 1. Vamos lá, x mais 1 elevado ao quadrado. X mais 1, tá? Igual. Um cateto vale x, o outro cateto vale 3. 3 elevado ao quadrado. Aqui, ó, x mais 1 elevado ao quadrado, você tem que desenvolver o produto notável, tá? X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Agora, 2 vezes x vezes 1, 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x mesmo, ok? E 1 elevado ao quadrado, 1. X ao quadrado aqui você repete, e 3 elevado ao quadrado é 9. Vamos lá, gente. Você elimina esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, porque se eu fosse passar um dos dois para o outro lado, ia ficar negativo e ia zerar. Tá? 2x eu isolo, o 1 está somando, passa subtraindo, fica 9 menos 1. Tá? 2x igual a 8. X, isolo x, o 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 8 dividido por 2, 4. Certinho? Vamos para o próximo exercício. Calcule a metragem de arame liso utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca de arame liso terá 5 fios. Bem, a palavra-chave aqui é perpendiculares, quer dizer que dois lados se encontram e formam um ângulo reto, tá? Não se esqueça do conceito dessa palavra perpendiculares. Então, temos que encontrar o valor do outro lado para depois calcular a metragem do arame. Vamos lá. Vou chamar o outro lado oposto aqui de x, que será a nossa hipotenusa na fórmula, ok? Os lados aqui, 60 elevado ao quadrado, mais 80 elevado ao quadrado. 60 elevado ao quadrado, 3.600. 80 elevado ao quadrado, 8 vezes 8, 64, 6.400. 3.600 mais 6.400. 3.000 mais 6.000 é 9.000. Mais 600 mais 400 são 10.000. E vamos chegar à raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000 é 100, ok? Então, um outro lado vai ter 100 metros. Bom, só que o exercício não pergunta isso. Ele pergunta qual vai ser a metragem de arame utilizado. Vamos lá, fazer a metragem de arame utilizado. Eu tenho um lado que é 60 metros, ok? Outro lado que é 80 e o outro lado que é 100. Somando todos esses lados, eu vou encontrar o perímetro. 60 mais 80, 140, mais 100, 240 metros. Então, o perímetro é 240 metros. E a metragem final de arame que eu tenho que comprar? É 240 metros vezes 5. 5 vezes 200 é 1.000, 5 vezes 40 é 200. Então, eu tenho que comprar 1.200 metros de arame. Então, a resposta final é 1.200 metros. Ok? Vamos dar uma melhorada aqui. Vamos colocar aqui esses 100 metros
pouco mais para cá, para não ficar confuso para vocês, né? Então, raiz quadrada de 10.000 é 100. Então, um lado é 100 metros, ok? E perímetro é 240, metragem de arame vai ser 240 vezes 5. Por que vezes 5? A cerca vai ter 5 fios, então tem que cercar toda a área, tá? Com arame de 240 metros cada fio. Então vai dar 1.200 metros de arame liso. 1.200 metros de arame liso, ok? Vamos para o próximo exercício. Quantos metros de fio são necessários para fazer uma instalação elétrica de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Altura do poste, 6 metros. Estão vendo aqui? A distância do poste até a caixa de luz, 8 metros. O lado oposto, que é a distância do poste lá em cima até a caixa, é a distância que eu quero saber. Ela está na diagonal, está oposto ao canto do poste aqui embaixo, tá vendo? E eu sei que é um ângulo reto. Então, vou ter que descobrir a distância do poste até a caixa de luz, que é a nossa hipotenusa, e somar a altura do poste, que é o cateto, tá? E a distância do poste até a caixa de luz, que é o outro cateto. Então, 6 ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. Muito fácil esse exercício aqui, né? 6 elevado ao quadrado, 36. 8 elevado ao quadrado, 64. Isso aqui vai igual a 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. No caso, 10 metros. Ok, pessoal? A gente vai estar postando mais exercícios sobre o Teorema de Pitágoras. A gente começa passando os mais simples para vocês poderem pelo menos fixar, mentalizar, né, como trabalha com a fórmula o Teorema de Pitágoras, tá? Obrigado aí, obrigado por terem acompanhado o vídeo e espero vocês nos próximos vídeos, ok? Quem gostou, clique em gostar. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos.